Amém, Ronaldo. Eu também compreendo que eu mesmo, se eu não expressar o que eu estou sentindo no meu coração, realmente eu mesmo fico incomodado. E toda vez que eu também me senti incomodado com o que vocês falaram, eu também fiz questão de colocar a minha posição, não para fazer afronta, não para, de forma nenhuma, para crescimento. E eu sinto claramente que hoje nós temos uma afinidade muito maior, com todos, até com o Paulo Henrique, aquele garoto pertinho de mim, com o Pedro, até com o Sormano também. Tem coisa que a gente conversa, e a gente vai. É, continua, uma hora a gente se encontra. Uma vez eu vi os irmãos conversando aqui em casa, amigos de meu pai e tudo, e a gente vimos a mesma situação, agora o objetivo tinha um só. Aí papai brincou e disse assim, é porque vocês estão dando um arrudeio desnecessário. E todo mundo por aqui, o mesmo caminho, para ir junto. Não precisa dar esse arrudeio, não. Vamos junto que a gente vai chegar no mesmo local, o objetivo é um só. Mas que isso eu, cada vez mais há essa disposição mental em Cristo Jesus para que a gente realmente se sinta todos bem à vontade e que a gente expresse. Também eu compreendo que às vezes alguém não sente a vontade de falar, de externar, de falar isso aí, alguma coisa, mas está sentindo também, está concordando com o que está acontecendo. Eu, pelo menos, creio que no grupo aqui há uma concordância. A disposição de estar presente, isso já reflete a concordância de participar, de continuar, de entender que tudo que a gente fala aqui, quer seja Manuel, quer seja Ronaldo, Paulo Elvis, Paulo Henrique, eu, de vez ou outra a gente está comentando aqui os assuntos, trazendo, chamando, falando, louvando, orando, né? Então, de alguma forma, em querer estar presente, concordo. A gente vê também uma disponibilidade até dos que não conseguem participar, como Sandro, Luiz Antônio e outros irmãos aí em Garanhuns. E quando estão conosco, a gente sente a unidade, a gente sente a concordância do que a gente vem trabalhando. É importante é que muitas vezes a gente ainda percebe alguém falando o mesmo texto, mas não com o mesmo entendimento. Eu creio que é importante, sim, nós estarmos trazendo, né, hoje, com uma situação destas, apenas uma. E tem muita coisa que a gente pode trazer. Muitas vezes nós não estamos totalmente seguros daquilo. Não é questão de segurança, é questão porque foi atrelado em nós de uma forma e a gente arquivou como se fosse a forma perfeita, correta. E fica intransponível aquele pensamento. Você fala de uma coisa, ao mesmo tempo você se contradiz sem perceber. Por quê? Está no automático. Então, se a gente coloca para fora, externa, e trata aquele assunto, opa, aí começa a se encaixar melhor, começa a abrir mais caminhos, né? Começa a, a fluir melhor o entendimento do que tudo está sendo falado ali. A exemplo disso, é no texto que você leu, você teve um versículo que você não concordou, e você foi claro, e deixou bem claro isso. E eu até comentei aqui com o Hugo Somani, tem uns textos que incomodam, né? E essa questão de Paulo, no meio do texto daquele, ele fala que eu me referi às moradas celestiais e Jesus Cristo, voltou para Jesus Cristo tão bem, e de repente ele traz esse texto aí. Aí a gente vai lá para Apocalipse e vê os 24 anciões se prostrando diante do Deus dos exércitos. Ué, mas nós não estamos na dispensação de El Elyon, não é segundo Melquisedeque, filho do Deus Altíssimo. E por que os 24 anciões vão em direção ao Deus dos exércitos, a Yahvé, não a El Elyon? Então, são essas questões que, com certeza, a gente precisa compreender, precisa trazer para nós, para isso, com certeza, vai ficar claro. Né? A gente começa a ver a forma como você, Ronaldo Paulo Edson, coloca de forma coerente. Nós estamos, né, no momento de entender e aprofundar no filho, mas vai chegar um tempo em que o texto que traz lá que o filho entrega o reino ao pai para que o pai seja tudo em tudo e de uma forma mais ampla.
e a gente começa a encaixar. Opa, tá nesse momento aí. Está nesse momento. Agora a gente precisa entender esse momento. Isso é importante. Isso é amadurecimento. Isso é trazer um entendimento e nos ajudar, como de fato o nosso ministério, digamos assim, a nossa postura como corpo multimembrado, é de estar nos servindo uns aos outros, né? Com essa nossa, com esse dom que o Senhor está nos dando. Estarmos meditando na sua palavra, estarmos buscando conhecimento, e aqui a gente se juntar e trazer esses conhecimentos que está sendo as nossas experiências, né? Como nós estamos sendo afrontados, estamos crescendo espiritualmente, e trazer para esse momento, para que quando um de nós também possa estar, então, o Ronaldo passou por isso. Quando eu começar a entender, opa, o Ronaldo já me ensinou sobre isso, que ele passou e ele disse o que fez, agora eu sei o que fazer também, porque eu já fui instruído. Eu olho dessa forma, e essa maturidade, isso só vem a nos ajudar muito a fazer com que a gente possa crescer de forma unânime, né? De uma só forma, crescermos juntos. No início, lá em Filipenses, ele mostra que é um privilégio a gente crer, mas que é um privilégio também sofrer. Eu creio que é exatamente isso que está nos enriquecendo hoje, de uma palavra, esse privilégio de padecer, de sofrer, porque a gente não está no privilégio de padecer, a gente está entendendo que é o privilégio de experimentar. Aí sim, cabe mais o privilégio, né? O privilégio. Não fica fora de contexto. Privilégio, se tem o privilégio de padecer, de sofrer, não casa, né? Eu não entendo isso, é padecer, eu não compreendo isso, né? Então, a gente, hoje foi muito bom essa ideia de que a gente agora compreende o privilégio de experimentar Cristo. E passar pelo processo de transformação, né? Em hipótese alguma, nós vamos negar, né, o processo redentor que Cristo fez. Tá certo? Agora, ele fez. Está no passado. Percebe? A identificação com a morte dele, ela tem que ser um momento da nossa existência. E tem que ficar no passado. Eu não tenho que lembrar todo dia, né, de que Cristo morreu por mim e pagou o preço dos meus pecados. Eu não tenho que ficar lembrando disso aí. Eu tenho que ficar lembrando justamente o seguinte: isso já aconteceu. Que bênção! Glórias a Cristo Jesus por esse momento, por essa demonstração de amor, né? Agora, caramba, e aí? As igrejas continuam falando sobre isso, entendeu? Só que nós já saímos dessas igrejas. A gente não conseguiu mais, né? Eu vejo claramente, né, um caranguejo, um siri, chega um momento que aquela carapaça que ele tem, né, o esqueleto que ele está ali dentro, não pode conter mais, percebe? E ele tem que, pelo amor de Deus, ele está continuando crescendo, nós continuamos a crescer. Então aquela carcaça não nos serve mais. O que nós fizemos? Nós saímos e estamos agora dentro do ninho, né, já com uma nova roupagem, uma carapaça maior, uma carcaça maior. Nós crescemos, entendeu? Então, a carcaça da identificação da morte de Cristo já ficou para trás. Ela já fez o seu efeito em nós. Nos trouxe até determinado ponto da nossa existência e nos fez crescer com aquela situação e com aquela convicção de que Cristo morreu por nós. Agora não, agora nós crescemos, percebe? E estamos agora nos identificando com uma nova situação, que é a vida do Cordeiro em nós. Nós estamos amando essa situação. Esse é o verdadeiro privilégio deste momento da tua existência. Você se identifica com a vida de Cristo. Você é a expressão exata de Cristo. Você exala o bom perfume de Cristo. Sai de você a luz de Cristo. Hein? Cara, é fantástico o que você tem pela frente. É tremendo. Olha o privilégio que você tem da identificação da vida de Cristo.
Agora, olha que entendimento fantástico também que o Espírito de Cristo Jesus trouxe para você. Caramba, você se identificou com a morte e agora você sabe que isso já ficou no passado, que você cresceu, que você deu a honra e a glória que era devida para aquele momento da morte e agora você está buscando coisas maiores e te é dado o privilégio de você ser a expressão exata de Cristo. Te deram o privilégio de você exalar Cristo, o bom perfume dele. Te deram o privilégio de você manifestar a plenitude da divindade sobre a face da terra. Me fala, por favor, qual é o momento que você prefere estar, meu irmão, minha irmã? Por favor, você pode verbalizar isso? Qual é o teu momento? É a morte de Cristo ou a vida de Cristo? Não verbaliza. É a vida de Cristo, irmã. Grita. É isso aí. É a vida de Cristo. É a vida de Cristo. Amém. Verbaliza, caramba. Você não tem essa ousadia nem para falar isso para você? Abre o seu microfone e fala, eu me identifico com a vida de Cristo. Você pode fazer isso? Eu me identifico com a vida de Cristo. Amém. Eu me identifico com a vida de Cristo. Amém, amém. Aqui é Romanos 5,17. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem a transbordante provisão da graça, do dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de um único, Jesus Cristo. Amém. Reinarão em vida por intermédio de um único. Amém. Eu me identifico com a vida de Cristo. Amém. Reinar em vida com Cristo, né? Amém. Amém. É implantado na tua mente, minha irmã, meu irmão, a plenitude da divindade. Há o desejo, há a determinação, há a vontade de ser a expressão exata de Cristo sobre a face da terra. Esse desejo é colocado e é implantado, é plantado na tua vida e floresce e prospera. E você se identifica com ele e você se manifesta segundo a natureza de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, semana abençoada para cada um de vocês. Um beijo no coração de verdade, tá? Amém. Eu estou ansioso para estar aí com vocês no carnaval. Amém. Semana abençoada, pessoal. Amém. 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 Semana abençoada e identificação com a vida de Cristo. Para todos. Amém.